Olá, querido e querida, sejam bem-vindos ao movimento Consciência Hebraica. Você já sabe, hoje no nosso Consciência Hebraica é dia especial, é dia de as parábolas de Jesus. Nós vamos entrar numa parábola interessante, o rico insensato. Estamos no episódio de número 47 e a data é 16 de maio de 21. Nós queremos dar as boas-vindas a você e mostrar um pouquinho dessa parábola incrível que vai nos levar a reflexões acerca da nossa existência, das opções que fazemos e de onde está o foco, o centro da nossa atenção. Venha com a gente, vai ser um movimento muito interessante. Aqui nos ventos do nosso Consciência Hebraica, a gente sempre inicia falando um pouquinho porquê da consciência hebraica, né? Das 4 faculdades humanas, a essencial é a que nos distingue melhor. E lá nós temos a consciência como uma das mais importantes expressões, e é um reflexo da própria divindade. O hebraico para nós é universal, é aquilo que pertence a toda a humanidade. O judaico, a construção histórica de um povo ali no Oriente Médio, conceitual também, né? Como a música clássica ou a filosofia, que embora tenham sido produzidas por determinados povos, pertencem a todos, universalmente. Jesus agrega, houve uma apresentação muito forte, né, de Jesus com essa conotação greco-romana. Agostinho, aqui no Lutero, tiveram essa influência. Nós buscamos um olhar mais hebraico, um olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Parábolas e metáforas sem comparação na literatura de todos os tempos. Se você pegar desde o início, você vai saber por quê. Desejamos a você uma boa viagem, que você possa estar conosco nesta construção. Bom, nós estamos terminando, na verdade, a nossa parábola vista no nosso encontro anterior. Faltou apenas um fechamento, né? E nós vamos abordar esse tema do amigo importuno. Foi a parábola que a gente viu no capítulo anterior, né? E faltava apenas o fechamento. Então nós vamos fazer o fechamento e passar para a nova parábola, que é a parábola do rico insensato. Se você não assistiu o capítulo anterior, vá até o YouTube, procure ali Consciência Hebraica, entre no nosso canal, aproveite, se inscreva, indique para alguns amigos, e ali você vai ter uma playlist chamada Parábolas de Jesus. Todos os capítulos estão alinhados, você veja os 2 anteriores, que tratam de um conceito também incrível do amigo importuno, que nós vamos terminar aqui vendo só alguns tópicos. Lá em Lucas 11, de 1 a 13, essa parábola termina com o seguinte texto. Lucas 11, 9. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Bom, esse fechamento, ele é fundamental para confirmar a interpretação que nós demos na parábola do amigo importuno. Então, resumindo para você, nós colocamos que, via de regra, assim, de modo geral, a religiosidade quer insinuar, ou a gente vivendo aí perto das igrejas, próximos, eu já frequentei
vários movimentos, parece que assim, que nós estamos querendo muito buscar a espiritualidade e que a divindade, ela recusa nos dar essa espiritualidade, recusa nos fazer transbordar do seu espírito, recusa nos conceder aquilo que nós tanto pedimos e buscamos. Mas essa lógica não está correta. Tá? Inclusive a própria parábola do amigo importuno, se ela for vista superficialmente, ela sugere isso, porque o amigo bate e o personagem que seria Deus na parábola, que é o amigo que está em casa trancado, né, ou Cristo, ele não quer se levantar. Então Jesus fala, olha, bate e insiste, porque se ele não levantar por ser seu amigo, ele se levantará por causa da importunação. Então, aparentemente parecia ali indicar que Deus não queria mesmo levantar para nos dar nada. Né? Mas aí é que nós demos uma visão mais profunda da parábola. Jesus monta a parábola desse jeito, não porque Deus não queira nos dar algo. Na verdade, lá em João 4, Jesus nos revela que Deus, pelo contrário, Ele está louco de amor por nós, Ele está nos procurando, Ele está se derramando ao nosso encontro. O problema é a nossa embriaguez, é o nosso sono, é a nossa confusão, é a nossa falta de percepção da realidade. Né? O que nós pedimos e buscamos em Deus, aquilo que mais nós batemos e clamamos, muitas vezes não é aquilo que nós precisamos. Né? Nossos interesses são muito horizontais e nós estamos muito embriagados do nosso ego, de percepções distorcidas da realidade. Então, Jesus cria essa figura para que nós não desistamos, na verdade. Né? Porque ele sabe que, ao nós insistirmos, se nós permanecermos, aos poucos, nós vamos nos tornar mais lúcidos. Se nós formos sinceros, tivermos as Escrituras por base, buscarmos a espiritualidade, nós vamos deixar essas coisas que a princípio nós queríamos tanto e que achávamos que era a única coisa que iria resolver a nossa vida. E passaríamos, então, a entrar numa frequência diferente. E aí sim receberíamos aquilo que o nosso Pai está querendo nos dar, está propondo nos dar. Né? E aqui neste final ele confirma isso, dizendo, olha, eu contei essa parábola, mas eu quero dizer a vocês que quem são maus, quem é mau não é Deus, é vocês que são maus. Você percebe? Olha, pega no texto aqui que você vai agora ver como a visão que nós demos da parábola bate com esse texto. Ele fala aqui no 13, olha, pois se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará, e aí então ele revela o nosso grande problema. Nós ficamos pedindo muitas coisas, mas o essencial, o fundamental, a única coisa de fato necessária na nossa vida é o Ruach Kadosh, é o Espírito do Messias, essa qualidade que vai nos formar a imagem e semelhança de Deus, cumprindo Gênesis 1, 26. E muitas vezes nós ficamos pedindo a Deus muitas coisas que não têm nada a ver com esse Ruach Kadosh. Né? As nossas preocupações em muitos são materiais, são financeiras, são de saúde, são problemas amorosos, enfim. Então nós estamos embriagados, adormecidos, sonâmbulos, com uma série de coisas horizontais, e muitas vezes nós até desistimos do Evangelho, decepcionados porque não recebemos estas coisas. Então Jesus é obrigado, por causa da nossa natureza, a criar esta parábola, invertendo, colocando que Deus pode demorar a querer nos dar algo. Então, não por causa de Deus, mas para nós não desistirmos até que a nossa embriaguez, que o nosso sono passe. Então, este é o fechamento. Né? Nesse texto agora, a gente vê Jesus dando real sentido, dizendo, olha, se vocês pedirem aquilo que é correto, se vocês buscarem aquilo que é autêntico, se vocês baterem interessados, né? Porque são três atitudes diferentes. Né? Quem está pedindo algo, aquele que se lança, está numa posição passiva, né? Eu peço,
Aquele que busca está numa posição ativa, aquele que bate também, ele está numa posição ativa. E ele diz aqui, ó, porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha. E aí ele depois afirma, olha, se vocês sendo maus, né, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celestial dará o que vocês realmente precisam. Né? Então Jesus termina a parábola do amigo importuno, dizendo para nós que é infalível. É infalível. A dinâmica do reino, ela é infalível. Só que ela é infalível não aos nossos olhos. Porque as coisas podem não correr do jeito que nós achamos que elas deveriam correr. Mas, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, meu companheiro, minha companheira, eu não sei qual é a tua situação de vida, o que você está vivendo, né? O que aconteceu com você, que problema você está enfrentando, né? Mas tenha certeza de que a vida é infinita, que o nosso Pai, que o nosso Mestre sabe que nós precisamos mudar, nós precisamos ser alterados. E muitas vezes essas coisas que nos acontecem, elas nos acontecem para nos causar transformação, mudança em áreas da nossa vida que sem essas coisas não aconteceriam. É que muitas vezes nós resistimos demais, né? Nós continuamos com as nossas fantasias, com a nossa embriaguez, com a nossa ilusão, com o nosso delírio. Então, tenha certeza, não desista, porque o cabo, né, o fim, ao fim de tudo, é a lucidez que prevalecerá. Você enxergará com os olhos de Deus. Isso vai mudar a tua vida, vai transformar o teu ser e vai realizar a tua vida. Ok? Então espero que você, se não assistiu, volte lá e pegue desde do amigo, do início, amigo importuno, mas a mensagem aqui está comprovada nesse texto, que foi o que nós trabalhamos. E agora nós vamos adotar um tema, né, falar a respeito de um tema que é sobre a previdência e a providência divina para a vida humana. Um tema fantástico que está lá em Lucas 12, de 13 a 21, com a parábola do rico insensato. Uma parábola muito interessante que nós vamos ver. Bom, nós sempre explicamos, né? Não há uma única explicação, nem uma melhor, né, de uma parábola, são sempre perspectivas. O símbolo nunca corresponde perfeitamente ao simbolizado, né? Nós sempre procuramos abordar o tema do reino, o contexto, fazemos a leitura, vemos se tem algum termo que a gente não conhece, se nós entendemos bem a história e fazemos comentários, né? O quadro símbolo e simbolizado às vezes se aplica. Nessa do rico insensato não será necessário. Na anterior nós aplicamos. Essa parábola está lá em Lucas. Antes dela, Jesus censura os fariseus, fala sobre a candeia do corpo, a luz do corpo, e sobre o sinal de Jonas. Depois dessa parábola, ele fala sobre a solicitude pela vida, bem própria para essa parábola. Fala também a parábola do servo vigilante, que nós vamos ver daqui a pouco. E sobre fogo e dissensão à terra. Então vamos à nossa parábola, vamos viajar nela, oferecemos o nosso jato aqui. Então, nessa parábola, nós vamos entender uma distinção entre previdência e providência. E vamos entender a previdência e providência humana e a providência divina. E a aplicação em nossa prática de vida diante do nosso arbítrio. Olha, esse é um tema muito interessante e que causa muita confusão, né? Muita gente lê algumas partes das escrituras de forma isolada
e a pessoa pensa que ela simplesmente vai passar uma atitude de não fazer nada, né? Uma passividade, porque Deus está no controle de tudo, e então nós não precisamos agir, né? Ok, há uma perspectiva de fato nisso, né? Porque quando o nosso ego age é que acontecem os grandes problemas da nossa vida. Mas nós precisamos ser cosmoagidos, nós precisamos agir através de uma direção, né? Então há uma parte que é uma atividade nossa, que mexe com a nossa visão, o nosso raciocínio, de nós analisarmos as coisas ao redor de nós. E Jesus não é contra isso, as escrituras não indicam que você deva ficar amorfo, que você não deva ter forma nenhuma, que você não deva realizar um trabalho, enxergar opções, tomar decisões. Não é isso, né? Mas também existe a providência e a previdência divina. Elas devem se encontrar com a providência e previdências humanas. E é isso que nós vamos abordar. Vamos tentar criar um equilíbrio melhor entre aquilo que é colocado nos textos e que muitas vezes cria um pouco de confusão. Okay? Nós vamos trabalhar esse conceito. Os desastres, quando esses conceitos são confundidos e não aplicados, né? Muita gente aí já ficou até decepcionado com o Evangelho e até decidiu largar tudo. Então a pessoa viu lá que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né, e todas as outras coisas serão dadas em acréscimo, né? Então a pessoa parou de trabalhar, parou de fazer qualquer coisa, começou a pregar o Evangelho e aí entrou em dificuldade, acabou vendendo tudo que tinha, se deu mal, né? Falou, mas Deus falhou. Então aí não foi bem falha de Deus, né? Falta de entendimento, de compreender a mensagem toda. A pessoa leu uma parte ali, interpretou do jeito que ela mais queria, e aí vai dar errado. Então precisa ter sabedoria, conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Então isso nós precisamos tratar, né? Refletirmos bem e tomarmos ciência do seja feita a tua vontade. Nós temos que entender o que significa isso, né? Jesus, quando disse seja feita a tua vontade, quando ele fala em vontade, isso significa que você vai simplesmente não tomar mais nenhuma decisão, né? Ou pelo contrário, né? Ser feita a tua vontade é uma decisão consciente que implica não em você estar totalmente passivo, você está ativamente passivo. Então, se algo você está entregando a Deus, você precisa ter compreendido o que é esta entrega, compreendido os passos que estão compostos nessa entrega, os resultados que virão adiante, né? Você precisa ter um raciocínio acerca da vontade de Deus. Não é uma coisa feita a um estímulo da ignorância. Não, eu entrego tudo a Deus, eu não preciso saber de nada. Não. Você tem uma inteligência, você tem emoções, sentimentos, desejos, necessidades, você tem uma vida, então você precisa trabalhar com isso. Então, essa falta de entendimento gera muitos problemas, aí, principalmente na religião, na religiosidade, né? Porque as pessoas são sistemáticas, muito rápidas e acabam pegando textos separados e depois dá uma confusão. Ser um discípulo do Messias hebreu, né, do Messias hebreu, tem implicações. E você precisa ter raciocínio límpido, claro, entender bem o que significa. Então você vai ver que Jesus estimula você a um auto-raciocínio, a um raciocínio mais profundo que você puder. Não que você deixe de pensar simplesmente. Você pense a partir da perspectiva da verdade, da realidade, do que é real, do que é verdadeiro, né? E que você não lance as tuas fantasias religiosas, as tuas fantasias, os teus delírios, né? As coisas que você imagina que seja como Deus deva agir dessa daquela maneira e depois vai dar tudo errado, porque isso é uma projeção tua, não tem nada a ver com Deus, né? Então essa parábola do rico insensato
vai nos ajudar a mexer com tudo isso. Nós vamos começar entendendo bem, né, a palavra previdência e depois providência, né? Então, a palavra previdência, o que ela significa, né? Ela tem origem lá do latim, né? No latim ela é praevidentia, né? Essa praevidentia significa conhecimento antecipado do futuro, presciência, cautela, né? Então, pré é antes, evidência é enxergar. Então, existe algo que ainda vai acontecer. Quando eu tenho previdência, eu vejo, eu enxergo, eu conheço o futuro, né? Então, isso é um sentido importante, né? A previdência. O conceito da palavra providência. Então, providência vem do latim, providentia, que quer dizer uma disposição antecipada de meios ou de elementos para a consecução de um fim. Sabedoria divina de Deus, prevenção, cautela. Então veja, previdência é quando eu enxergo o que vai acontecer. E providência é que quando, enxergando o que vai acontecer, eu me faço posse das ferramentas que eu vou precisar de acordo com o que vai acontecer. É como se você soubesse que tem que arrombar uma porta daqui a algum tempo e você andasse com um martelo, com uma marreta dentro da tua bolsa, né? Entender, enxergar que você vai precisar quebrar uma fechadura, né, arrombar uma porta, é uma previdência. A providência é você estar com a marreta para poder estourar aquela porta. Então, vamos voltar aqui ao nosso raciocínio, entendendo bem o que é previdência e o que é providência, né? Então você veja, como eu faço para enxergar o futuro, né? Aí nós vamos falar que há uma previdência humana. Até nós temos aí a previdência social, né? Não? Há uma previdência humana e há uma previdência divina, né? Que quando que se eu não morrer, eu vou ficar velho, vou envelhecer. Isso é uma previdência, né? No caso humano, eu não sei exatamente se eu vou morrer com menos ou com mais idade, né? Mas, evidentemente, se eu tenho a previdência de que vou ficar velho, de que vou envelhecer, é melhor eu tomar as providências para esse envelhecimento. Se eu morrer antes, as providências não ficarão em vão, porque alguém as usará, talvez, né? E elas não vão me fazer falta, porque eu estou morto. Agora, e se eu tiver uma vida muito longa, mas eu não tomar as providências devidas? Eu vou acabar tendo problemas. Então você começa a perceber como essas duas palavras, previdência e providência, né, elas têm um sentido, seja para um homem, para o ser humano, para a mulher, para uma criança, para qualquer ser, seja para a divindade, que tem a previdência perfeita e faz a providência também perfeita. Então aqui, olha, a previdência humana é falha, porque nós não temos certeza do que vai acontecer exatamente, né? Não significa que sem ansiedade não deva ser realizada. Então vejam, se eu tenho 20 anos, 30 anos, 40 anos, não, eu posso prever que eu vou chegar aos 95.
E sem ansiedade, eu posso tomar as providências necessárias. Né? Mas eu não tenho certeza, ok, mas de qualquer maneira eu vou me prevenir. Né? Então, é esse o sentido da providência humana. A providência humana também é falha. Não significa que sem estresse não deva ser agida. Olha, bom, então tá, eu vou morrer com 95 anos, 100 anos, poxa, eu vou tentar então fazer um investimento, investir na previdência privada, na previdência pública, ter algum imóvel que eu vá alugar, enfim. Ah, mas eu posso dar errado, a casa pode incendiar, eu posso não ter seguro. Ok, realmente, as providências humanas, elas não são perfeitas, mas é melhor tê-las do que não tê-las. Né? Se elas falharem, ok, paciência, mas você precisa ter a tua previdência e tomar as tuas providências. Isso é o correto, mesmo que não dê certo, mesmo que não funcione. Agora, quando você não toma nenhuma coisa nem outra, aí com certeza vai dar errado. Né? A previdência divina é perfeita, mas ela não é imposta, respeita o nosso arbítrio. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Deus tem uma previdência perfeita. Só que ele não pode, quando eu digo ele não pode, não é porque ele não haja poder nele para, é que ele mesmo determinou não poder impor a sua previdência à nossa vida. Por quê que ele propõe isso? Porque ele não quer seres mecânicos. Ele não quer se relacionar conosco como ele se relaciona com os anjos, que não têm arbítrio. Como ele se relaciona com o mundo mineral, que obedece perfeitamente todas as suas leis. Ou o reino vegetal ou o reino animal. Ele conosco, ele quer uma ação relacional. E para isso era preciso que houvesse alternativas. Então ele não pode impor a previdência dele, porque ele não quer impor essa previdência, porque ele propôs nele mesmo nos formar livres, o mais livres possíveis. Então ele pode nos indicar a sua previdência. Então você tem aí as escrituras profetizando, o livro de Gênesis a Apocalipse, ela traz a previdência divina. Está lá, e os profetas repetiram. E nós vemos o que os profetas falaram e também falamos. E muita gente não está nem aí. Está nem aí para previdência nenhuma divina. Entendeu? Ok, né? Tudo bem, você é um ser por enquanto livre. Até a tua morte você tem liberdade. Isso não é permanente, não é para sempre. Né? Então, voltando ao nosso texto, olha, refletindo, né, a previdência divina, ela é perfeita, mas ela não é imposta. Então, você só pode contar 100% com a previdência divina se você for 100% obediente a ela. Mas quem é? Só teve um que foi 100% obediente à previdência divina e não faltou nada. Toda a providência foi realizada. Mas nós somos obedientes, né? Obedecemos à previdência divina e ele não a impõe, então fica isso, a previdência divina é perfeita, mas ela não é oposta. A providência divina também é perfeita, mas muitas vezes contradita o nosso senso em vários sentidos. Ora, Deus providencia algo para você, mas só que você não quer. Você acha que aquilo não é bom, você não gosta, você prefere outra coisa. E aí a providência divina é desprezada por você, por mim, por nós. Todos nós fazemos isso. Então, aí entra um jogo, você percebe como a coisa não é tão simples, né? Aí tem uma sabedoria, aí você tem que mergulhar dentro de você tem que se conhecer, tem que conhecer as escrituras, conhecer a vida, né?
Isso não é feito de um dia para o outro. Você tem que amadurecer. E aí vai. Certo? Então, esta parábola que nós vamos ver, ela envolve todos esses conceitos. Fique atento. Isso vai passar muita sabedoria para você se despertar, entender muita coisa interessante. Né? Então, vamos continuar, que a gente ainda tem alguns minutos aí para nós avançarmos. Reflexões sobre os que seguem a Jesus. Olha, essa parábola, ela começa dizendo assim: e alguém da multidão gritou: Jesus, faça com que o meu irmão reparta a herança comigo. Está aí para frente, nós vamos ver daqui a pouquinho. Né? E aí Jesus se volta para ele e fala: olha, eu não fui colocado como juiz nem repartidor entre vocês. Bom, depois nós vamos entender o que é essa história. Mas, por causa disso, eu senti a necessidade de nós destacarmos alguns tipos humanos ou algumas fases que nós estamos, porque isso é móvel, né? Que estão no Novo Testamento, ali na história de Jesus. Se você ler e prestar atenção, você vai ver que tem hora que as escrituras falam das pessoas que estão na multidão, e alguém da multidão diz. Tem hora que o evangelho fala assim, e aqueles que seguiam a Jesus. Então aí você tem um outro grupo, você tem a multidão, você tem os seguidores. Depois falam assim, Jesus chamou a si seus discípulos. Então é um terceiro grupo, que são os discípulos. Depois Jesus falou, olha, e enviou-os, como apóstolos. A palavra apóstolos quer dizer enviados. Então ele preparou o discípulo, depois ele envia a pessoa. E lá no final, ele tem um texto maravilhoso, extraordinário, onde ele fala: já não vos chamo mais de servos, mas tenho-vos chamado de meus amigos. Então, tem a multidão, tem o seguidor, tem o discípulo, tem o apóstolo e tem o amigo. Isso é uma descrição do estado de ser psicoafetivo, né? Como está o teu coração e como está a tua mente, como está o teu corpo e como está o teu espírito em relação à tua evolução espiritual. Então eu decidi fazer esse quadro aqui para a gente analisar e você poder pensar onde você se encontra aí, em que fase você está. Porque às vezes você está na multidão, mas você pode se tornar um seguidor. Às vezes você é um seguidor, mas você ainda não é um discípulo. Às vezes você, depois de ser um discípulo, você tem que fazer alguma coisa, você tem que ser enviado. Você se torna um apóstolo. Né? Ser apóstolo não significa você precisar abrir uma igreja e nada disso. É você se preparar a ponto de ajudar alguém. Todo discípulo de Jesus acaba sendo um apóstolo. E por último, o meu grande desejo a mim, a você e a todos nós é que nós sejamos amigos de Jesus. Amigos de Deus. Deus, por exemplo, chama Abraão de seu amigo. Abraão, meu amigo. Isso já é uma profecia do Messias. Né? Então aqui, vamos para o texto para você poder entender direitinho. Então, o que é a multidão? A multidão conhece Jesus de longe e ocasionalmente e sempre busca benefícios. O que é conhecer Jesus de longe? É aquele pessoal que estava assim, toda aquela gente falava, olha, tá vendo aquele ali, aquele ali de barba, aquele é Jesus. Falou, não é o de barba, não. Não, mas não é o que está falando. Não, mas é aquele que está gesticulando muito, é Pedro. Na verdade, Jesus é o que está ali parado, está quieto. Não, mas Jesus não fica quieto, é o que está falando. Não, aquele ali é Pedro, não é Jesus. Essa é a multidão. Conhece Jesus? Conhece de longe. Sabe mais ou menos quem é ele, já ouviu falar, mas está ali no grupão. Né? Então, assim, conhece Jesus de longe. E outra, ocasionalmente, ou seja, depende da ocasião, ele se interessa por Jesus, mas depende da ocasião, não está nem aí.
está cuidando de outras coisas, né? E uma outra característica da multidão, sempre ela busca benefícios. Por que a multidão seguia Jesus? Porque ele curava, multiplicava alimentos, porque ele curava, porque ele resolvia uma série de problemas. Então o pessoal estava naquele embalo, querendo só resolver os seus problemas horizontais. Então, se você se importa com Jesus de vez em quando e sempre está pensando em como melhorar só a tua vida por causa de Jesus, você está na multidão, meu amigo. Você está na multidaça aí, está na multidão, né? Então essas são as características. E os seguidores? Olha, os seguidores, ele acompanha Jesus de longe, mas é mais frequente, ele já começa a estar mais interessado em Jesus, mas não consegue firmar um compromisso de vida com ele, né? Ainda não tem exata clareza do porquê que está ali, seguindo o mestre. Então, assim, o seguidor, ele está ali, né? Ele segue Jesus. Onde Jesus está, ele procura estar. Mas ele tá ainda, olha lá, ele está seguindo, mas ele não se firma, não tem um compromisso com Jesus. Ele ainda tem dúvidas, ele ainda não está muito claro para ele, né? Ele não tem muita clareza do que é Jesus, do porquê que ele está ali seguindo Jesus, porquê que ele tem que seguir Jesus, mas ao mesmo tempo ele sente uma atração, ele gosta, ele sabe que tem alguma coisa importante ali, ele já é diferente da multidão, ele tem já um outro interesse, né? Será que você é um seguidor de Cristo? Né? Mas ainda seguidor ainda é meio calabresa, meio mussarela, né? Meio a meio. Ainda não está legal, né? Bom, depois vem aqueles que realmente se tornam discípulos, né? O discípulo é aquele que já está em preparação. Ele vive com Jesus. Ele oscila muito, mas ele permanece, vai superando as suas falhas, suas faltas, né? E vai sendo preparado por ele, por Jesus. E isso vai amadurecendo ele. Então, o discípulo é onde nós precisamos minimamente chegar. O que é o discípulo? Ele já começa a ser ensinado, a vida dele começa a ser moldada, ele já anda mais próximo de Jesus, né? Ele já vive com Jesus, de manhã, à tarde, à noite, durante o dia. O que ele vai fazer, seja profissionalmente, seja na sua área amorosa, afetiva, sexual, seja no seu comportamento social, ele já, não, peraí, não posso agir de qualquer maneira, eu tenho o meu mestre, eu estou aprendendo que as coisas não são bem assim, meu comportamento antigo, aí a sociedade não está aí, está nem aí para nada, mas eu não sinto que seja assim. Então ele já começa a mudar, já tem uma outra perspectiva, né? Então eu estimulo que você seja um discípulo, ó, e o discípulo ele está em preparação. Jesus está preparando você. Se você tomar essa decisão, se você entregar a tua vida para Jesus, de fato, né? Você fala, mestre, olha, eu te reconheço como Filho de Deus, como Senhor, como Salvador, como o meu cristificador, aquele que vai me dar a evolução da vida infinita, né? E eu quero aprender de Ti, eu quero modificar as coisas em mim que não estão bem, né? Quero ficar contigo o dia todo, quero ser modificado, instruído. Então, aí você está na disposição de ser um discípulo. Agora, uma vez que você vai sendo preparado, aí você vai ser enviado. A palavra apóstolo quer dizer enviado, pertence a Jesus. É permanente, vive por ele, enxerga as suas limitações e dificuldades, sendo humilde em relação a elas. Todo apóstolo é humilde. Ele foi preparado por Jesus e o representa, né? Então, assim, apóstolo, você fala, não, sou apóstolo, mas apóstolo é alguém que recebeu um pouquinho a mais como discípulo e já pode passar para alguém alguma coisa. Quando você está passando algo de Jesus para alguém, você está apostolando, você está sendo enviado por Jesus para dizer, olha, Jesus faz isso, faz aquilo, segue por aqui que você vai ter uma experiência com o mestre, isso vai mudar a tua vida. Então, esse é o papel do apóstolo,
né? Ele já, além de viver com Jesus, ele sente que ele pertence, a vida dele já não é dele, a vida dele já é de Cristo, né? E ele é permanente, ele não oscila tanto quanto o discípulo, né? Ele não sai dali, né? Ele vive pelo Mestre, mas ele sabe que ele tem muitas falhas e dificuldades, ainda tem limitações, ele é humilde, mas ele vai começando a representar Jesus. E depois de apóstolo, aí tem a última fase, que é a de amigo. Essa que eu estimulo você a procurar. Olha, anda com Jesus por amor. Ou seja, não é mais uma questão de estar trabalhando para Jesus, nem de estar buscando algum benefício, né? E ele sente imenso prazer em tê-lo como seu maior amigo. Aí vem alegria, vem contentamento, vem tudo isso. Sua relação com toda a amizade é cercada, sua relação, né, como toda a amizade, é cercada de confiança. Então, o amigo de Jesus confia nele e tem alegria e também tem troca. Ele está disponível para o reino e o reino está dentro dele. Há uma troca, ele trabalha para o reino, vive para o reino, não como uma obrigação, mas com alegria. E ele tem uma coisa, ele se sente um com Jesus e com o Pai, né? Não está mais separado de nada disso. Tudo na vida dele começa a ser integrado, independente de quaisquer circunstâncias, situações e pessoas. Ah, mas a pessoa está doente, ou a pessoa está pobre, ou a pessoa está rica, não importa mais nada. A pessoa, se ela é amigo de Deus em Cristo, toda a situação, está tudo bom, tudo vai ser transformado, vai ser modificado a uma plenitude, né? Nada aqui é compulsório dever, tudo aqui é voluntário querer. Seu maior tesouro é a presença do Espírito Santo do Senhor Jesus. Então, esse é o amigo. Quando Jesus diz, olha, eu não vos chamo mais de servos, eu chamo vocês de meus amigos. Por quê? Porque eles estavam já nessa qualidade, né? Então, há uma presença do Ruach Kadosh, né, do Espírito, do Messias, neles. A vida, a alegria, né? A prazer. Não há mais obrigação religiosa, não tem mais religiosidade. A religião já diminuiu demais, é só espiritualidade, né? O amor, o prazer, a caminhada com o Mestre, está tudo sempre em perfeita harmonia. Agora, tem os problemas, continuam, as dificuldades, necessidades, mas isso não importa. Isso é superado, isso tudo está numa outra dimensão. Então, multidão, seguidor, discípulo, apóstolo e amigo, eu espero que você se localize aí. Isso não é fixo, né? Você pode começar na multidão, depois você se torna um seguidor, depois você se torna um discípulo, às vezes você volta para ser seguidor, e às vezes você avança para apóstolo, mas quando você alcança aí a condição de amigo, aí acabou, é definitivo, esse é o ponto máximo da relação com ele, que é uma relação de amizade, né? Coisa que é maravilhosa. Bom, então, estando aqui nesse texto, agora a gente vai começar com a parábola do rico insensato, que está lá em Lucas 13. Então, como nós já estamos com o tempo aí um pouquinho avançado, eu vou ler e a gente vai comentando depois. Vamos ver, dá para ler mais um pouquinho só para a gente introduzir, né? Lucas 12, 13 e 21, está lá assim. E disse-lhe um da multidão, olha lá. Por isso que eu fiz esse trabalho aí, para você entender bem. Que grupo que esse cara que está falando? Ele é discípulo? Não. Ele é seguidor? Não. Apóstolo? Não. Ele é amigo de Jesus? Não. Ele é da multidão. Esta multidão disse, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Aí você fala assim, poxa, mas será que o irmão dele não estava sendo injusto com ele, né? A herança tem que ser repartida de forma igual, né? Será que ele não estava buscando justiça, né?
Aí fica a questão, né? Olha como é que o texto continua. Mas Jesus lhe disse, né? Ele lhe disse, Jesus: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então, assim, eu vou falar algo para você, né? Jesus era uma pessoa que enxergava bem quem eram os seres humanos, né? Entendia bem quem eram os seres humanos. Então, quando essa pessoa da multidão aproveita que Jesus está ali, talvez o irmão estivesse junto, né? E ele quer pegar a autoridade de Jesus e fazer um uso dela, ele quer fazer um uso para benefício pessoal dele, né? Quer resolver o problema que ele tem com a família dele lá, e ele quer aproveitar essa autoridade de Jesus para resolver isso. E, pelo que parece, né, esse homem estava sendo avarento, na verdade. Ele já tinha alguma outra questão aí que estava envolvida, porque a ótica dele, ele está buscando Jesus por causa de uma questão puramente material. Ele quer que o reino de Deus o sirva e o atenda naquilo que ele precisa de solução. Ele não está ali para servir, ele quer ser servido. E provavelmente em uma coisa que não está muito correta, que não está proposta nas Escrituras, né? E agora então Jesus revela e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Ora, isso daqui para nós socialmente é um contrassenso, né? Porque para a sociedade você vale o que você pesa, você vale quanto você tem, você vale o que você demonstra. Tem gente aí super endividada que mostra carro zero, casa, tudo financiado, tudo atrasado, tudo, mas a pessoa quer aparentar que tem um status e uma posição que na verdade ela não possui. Por quê? Porque a sociedade compra aparência, é tudo de fora, né? E aqui Jesus então adverte: olha, cautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que tem. Porque daqui a pouco a pessoa morre e vai ficar tudo aí. Isso aqui é passageiro, é só um meio, não é um fim. Tem pessoas que se confundem o seu ser com aquilo que tem ou com aquilo que fazem, ou então com o que os outros dizem dela. A pessoa vive por causa disso, mas a vida dela não é o que ela tem vai desaparecer. A vida dela não é o que ela faz, se ela é um engenheiro, se é uma pessoa importante, se é um juiz, se é um médico. Mas daqui a pouco ela não vai mais exercer a profissão dela, não é isso que ela é. Isso ela faz. E tem gente que morre por qualquer comentário dos outros. A pessoa quer aparecer bonita para os outros, quer aparecer jovem para os outros, quer aparecer sempre bem para os outros, porque ela está preocupada demais com as aparências. Ela não suporta parecer aos outros doente ou velha ou pobre ou qualquer coisa assim. Ela precisa manter as aparências para os outros. Ela quer disfarçar a sua vida para os outros. Então essas três causas de vida estão todas distorcidas, né? Mas nós precisamos das coisas materiais. Claro, precisamos. Se pudermos ter conforto, podemos ter, não tem problema. Mas a tua vida não é isso. Também a tua vida não é o que você faz. Você pode ser uma pessoa importante, um diplomata, sei lá, que cargo que você pode ter aí, mas isso daí é passageiro, isso não é você. Isso aí você faz por um tempo. E não vá muito atrás do que os outros vão falar de você, do que a sociedade fala, porque isso não é vida também. A tua verdadeira vida, esse camarada não estava olhando para a vida dele, estava olhando para as coisas apenas. E Jesus não concorda com ele. E aí então ele vai propor uma parábola dizendo:
a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Mas, devido ao tempo, nós vamos deixar essa parábola para o nosso próximo encontro. Fizemos aqui a preparação, né? E agora no nosso próximo encontro imperdível, vamos ver a parábola do rico insensato. Né? Não perca, nós somos um movimento Consciência Hebraica e você vai nos encontrar lá no YouTube. Inscreva-se, indique o nosso canal para amigos teus, tente divulgar, deixe o teu like, faça a inscrição, comente os nossos vídeos, isso ajuda o YouTube a classificar, você pode ajudar também a gente. O Telegram é um aplicativo que tem todos os nossos estudos também, você pode entrar lá e procurar o Consciência Hebraica, e o Instagram e o Facebook nós estamos melhorando. Nós somos um movimento Consciência Hebraica, tratamos aqui da vida infinita de Yahvé Elohim Adonai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos profetas, o Deus de Moisés, o Deus e Pai do nosso Senhor e também Cristificador, Salvador, Jesus o Cristo, Yeshua HaMashiach. E o seu Ruach Kadosh, o seu Espírito, o Espírito Santo do Senhor Jesus é o sentido, é a pérola de grande valor da nossa existência. Shalom Adonai, que a paz do Senhor, a paz de Deus esteja dentro de você. Salem Aleikum, que a paz te acompanhe. E até o nosso próximo encontro aqui no Movimento Consciência Hebraica.